reservou para estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Glória a Deus. Efésios, seu capítulo 6. Uma palavra bastante conhecida dos irmãos, aonde que nos dá ânimo, nos dá força para a gente orar. E depois dessa palavra a gente vai estar orando, a gente vai apresentar a Vivian Melo, está com depressão e ansiedade, o Fabrício está com a coluna travada. Aleluia. Tudo isso, irmão, a gente vai orar. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Lá em Efésios, seu capítulo 6, o seu versículo 10, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui, irmão, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele nos dá uma palavra e nos dá um conselho de como nós nos comportar, como nós sobressair nos dias maus, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da prova, porque nós vamos passar por esses momentos. Mesmo a gente sendo cristão, servindo a Deus. Paulo foi um dos maiores missionários, nós sabemos disso, do Novo Testamento, após a morte de Cristo. Foi um dos homens que mais escreveu livros. Mas ele passou a maior parte da vida dele sendo perseguido, dentro de prisões, mas não desistiu de pregar o Evangelho, não desistiu de falar o que Deus poderia fazer em prol da vida daqueles que o seguiam, em prol da vida daqueles que estavam debaixo das mãos de Deus, obedecendo a palavra e orando e buscando ao Senhor em oração. Mas ele nos dá uma ordem, irmão, muito importante, de poder
através da oração e súplica. É somente através da oração, irmão, que nós conseguimos vencer todos os ataques, os dardos do inimigo que vem sobre as nossas vidas. Somente através da oração que nós vamos vencer as aflições dessa terra, as provas a qual nós passamos. É através da oração aonde Paulo ele nos ajuda a entender um pouco ali de Efésios, ali onde ele estava passando a palavra, onde ele estava ministrando a palavra. Ele nos ajuda da importância de viver a palavra, de viver o Evangelho, de poder confiar na oração. A oração, irmão, não tem como o crente, como eu falei, muitas das vezes a correria é tão grande na nossa vida, nós sabemos disso, principalmente as donas de casa. Muitas das vezes nós começamos a orar, vem o filho e chora, começamos a orar, vem, toca o telefone. Nós sabemos disso. E esse é o momento que nós temos de falar com Deus, que é a oração. Nós reservamos esse tempo, muitas das vezes, mas é necessário também no lar, sim. Nós tirar uma hora, trancar a porta do quarto para falar com Deus. Mas esse é o momento, culto de oração, e você vai falar com Deus. E Paulo, irmão, ele escrevendo tudo isso, porque ele já tinha passado por situações difíceis. Por isso que ele fala da importância do revestimento da palavra, da oração. Se nós voltar um pouquinho atrás, lá no seu capítulo 17, onde Paulo, irmão, ele sai para levar a palavra de Deus com o seu irmão Timóteo. Quando Paulo ele sai para uma cidade, o Espírito Santo, Jesus, irmão, fala que Paulo não ia para aquela cidade, sendo que Paulo estava para levar a palavra, pregar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus faz que Paulo vá para outra cidade. Os irmãos conhecem aonde Paulo e Silas eles são presos, apanham em praça pública. Mas ali ele tinha uma incumbência através do Espírito Santo de pregar o Evangelho para muitas pessoas que necessitavam de ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler para os irmãos, vai ser rápido uma leitura, aonde ali fala assim, no seu capítulo 16, e seu versículo 9, onde fala assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotracia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali,
e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores,